Então, a obsessão espiritual, ela é bem sutil e a sua relação com a autoobsessão também. Porque na obsessão espiritual, ela pode acontecer de súbito ou pode ser um processo gradual que vai se instalando na vida do indivíduo. Então, ele pode perceber algumas alterações em seu comportamento que não fazia parte do seu repertório. De repente, ele se vê aflito, apreensivo, medo de morrer, medo de escuro, uma série de medos infundados que não faz parte do seu repertório, não é? Ou senão pode ter algumas obsessões mais severas, como a fascinação, onde o indivíduo ele fica iludido, fascinado, ele tem comportamentos bastante anômalos em relação ao que ele tinha antes. Ou a subjugação, quando ele é controlado pelo espírito e as pessoas percebem. Certo. Não é? Então, nesse caso, ele pode ser ajudado. No caso da obsessão simples, por exemplo, que é muito sutil, nem sempre é perceptível. Ele pode ficar ali próximo de um comportamento do indivíduo, que o obsessor muitas vezes aproveita isso. Né? Até para se instalar. Exatamente. E o indivíduo não vai percebendo que aos poucos as suas ideias estão se modificando, as suas emoções. Ele está sendo manipulado. Está sendo manipulado. E no caso da autoobsessão, é um processo que vai se instalando com os seus comportamentos. Ele, de alguma forma, está participando daquele processo. Diferente da obsessão que aparece muitas vezes de improviso, ou mesmo quando é instalada aos poucos, as alterações são mais perceptíveis. Uma pessoa que teve um relacionamento afetivo e esse relacionamento não deu certo. Ela se frustrou, ou porque a pessoa do outro lado era muito ciumenta, ou porque era uma pessoa que não era fiel, e resolveram, com muito sofrimento natural, encerrar o relacionamento, ou porque foi abandonado. Tá. Quando essa pessoa vai voltar a buscar uma outra companhia, às vezes ela fica tolhida por medo de que aquilo volte a acontecer e, eventualmente, ela chega até um determinado ponto e não consegue dar o passo seguinte de assumir um novo relacionamento. Então ela volta e ela ela sente a solidão. Isso. E ela não consegue converter isso em um novo relacionamento que pode ser frutífero. Esse é um processo de auto-obsessão? Sim. Você veja que interessante, André. Interiormente, existe uma necessidade, um desejo da afetividade. Exato. Que é algo natural. Ao mesmo tempo, tem um lado interior que se opõe. Porque está registrado nele que o afeto traz sofrimento, por causa daquela experiência frustrada que ele teve. Isso. Né? Então, isto gera uma divisão dentro da personalidade. Ao mesmo tempo que ele quer, ele se impede da realização, tentando se proteger. Você veja como a mente funciona. Exatamente, não é? Neste caso, ele está sendo o obsessor de si mesmo, que ele está impedindo uma realização, uma afetividade que é importante para o seu crescimento. E o que acontece? A psicologia chama de projeção quando nós transferimos para outrem os motivos do nosso sofrimento. Como esta pessoa não sabe fazer uma leitura do que acontece dentro dela, dessa perturbação, um lado quer o afeto, o outro lado recusa. Então, e ele não tem afetividade. Então, ele transfere para o outro o motivo do seu sofrimento. Então, vai acontecer dele dizer que é a mulher ou o homem com quem ele ou ela quer se relacionar, que são difíceis, que se opõem, que causam obstáculo. Ele sempre vê o motivo do impedimento fora dele mesmo e não percebe que é ele que está provocando este sofrimento interno. Essa, então, é a mecânica da auto-obsessão em diversas áreas, levando para o profissional, para os problemas de relacionamento no serviço, com patrões, com chefes mais difíceis, com desafios. Tem pessoas que têm bloqueios de falar em público, ou de bloqueios de fazer prova, porque tem medo que vai esquecer tudo. São processos que atormentam a pessoa e que ela ainda não resolveu. Seria essa a estrutura da auto-obsessão? Isso mesmo. Você veja, os convites da vida sempre aparecem para a pessoa. Não é? Todos nós temos as mesmas possibilidades no planeta. Mas algumas pessoas veem obstáculo em tudo. Sim. Porque a leitura dela está prejudicada. O olhar dela sobre as situações sempre é distorcida.
Parece que sempre com ela as dificuldades acontecem, ela está sendo perseguida, ninguém gosta dela, tudo que ela faz dá errado, ela não vê nada de positivo. Então você veja que, na verdade, isto é um sintoma. Esta leitura perturbada dela da realidade está retratando como o seu mundo interno está. Agora, você imagina, se por fora nós vemos que esta pessoa sofre, imagina por dentro. É natural. As ideias de subestima, de desvalorização, de desmerecimento, né, que a pessoa vai provocando e vai somatizando, e vai cada vez perturbando mais. E no caso desse, na auto-obsessão que ela está provocando a si mesma, fica muito fácil ela ser obsediada. O espírito encontra uma brecha muito grande para inocular na sua mente ideias mais perturbadoras que venham de encontro com aquilo que ele já pensa dele mesmo. Certo. Aí ele já está fisgado. Uma influência externa que vem piorar a falta da estima, a falta da confiança nele mesmo, fazendo algumas vezes a pessoa tomar atitudes até de autodestruição. Sim. Não é? Você teria como dar ao nosso telespectador uma orientação de como superar a auto-obsessão? Olha, André, apesar de nós complicarmos nossas vidas, né, eu costumo dizer que nós temos uma capacidade incrível de fazer mal a nós mesmos por conta desse processo que nós falamos. Do mesmo modo, nós temos uma capacidade, uma possibilidade de transformação também inimaginável. Do mesmo modo que o indivíduo, ele se perturba por aquilo que ele faz, ele pode gerar harmonia interior pelas condutas novas que ele começa a adotar. Por exemplo, o auto-amor. Jesus propôs que nós amássemos ao próximo como a si mesmo. Enquanto o indivíduo não se amar, ele vai ficar na dependência de que os outros possam lhe dar alguma coisa. Ele fica sempre esperando do outro. Ele precisa aprender a se auto-amar, a se auto-valorizar, a cuidar de si. Algo muito importante que nós temos que desenvolver é o autorrespeito. Tem pessoas que não têm noção do que é respeito. Quantas pessoas costumam colocá-la para baixo, desmerecê-la e ela acha que é natural, não é? Então uma pessoa dessa não tem autorrespeito, ela precisa resgatar. Ela respeitar o seu corpo, as suas ideias, as suas emoções, a sua profissão, tudo que ela tem precisa ser respeitado. Então, deste modo, ela começa a construir uma imagem diferente. Provavelmente ela tem uma imagem interior distorcida por coisas que aconteceram na vida e que ela foi a protagonista. Sim. Agora ela começa a mudar, a se valorizar, a se respeitar, a ter uma relação com a vida mais satisfatória. E os relacionamentos também vão acrescentando no seu crescimento. Tá certo. Infelizmente, as coisas boas acabam passando depressa. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Mário. Eu gostaria que você aproveitasse agora esta parte final e antes das suas considerações, que você pudesse dar ao telespectador as dicas de onde encontrar o seu programa de rádio, por exemplo, o horário que você está lá também trabalhando, divulgando estas coisas e ajudando as pessoas com esses ensinamentos. Ok, eu faço o programa na Rede Boa Nova de Rádios, 1450 kHz. Na quarta-feira eu tenho um programa às 23 horas, onde eu falo de comportamento, espiritualidade e obsessão espiritual. E na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu falo de comportamento e espiritualidade. Eu faço uma relação de como o comportamento reflete no seu lado espiritual e o lado espiritual no comportamento também. Isso, na Rádio Boa Nova. Boa Nova, 1450 kHz, ok. AM. E você que pode fazer pergunta lá no seu programa, Sim, você responde sem dúvida. perguntas também, não é, Mário? E agora, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bom, eu sugiro que os nossos amigos, eles aprendam a cuidar de si mesmos. É muito divulgado a necessidade de fazer o bem para o próximo, que é muito importante, mas se a pessoa não faz o bem para si mesmo, o que ela pode dar para o outro? Não é? Provavelmente será os seus tormentos. À medida que a pessoa aprende a se amar, a se respeitar, ela começa a ter uma relação boa com a vida e, portanto, a sua relação com o próximo vai ser mais satisfatória. Muito obrigado, Mário.